Ceni Lopes Cabral oficializado pelo Benfica durante o dia de hoje, mas há mais nomes em cima da mesa. Uns já se ouviu falar, os outros estão aí para trazer alguma novidade ao mercado do Benfica. Vamos falar sobre todos eles no episódio de hoje. Vamos ter reforços até ao fim do episódio, ou pelo menos rumores de reforços até ao fim do episódio, portanto, vê tudo e depois dá uma opinião sobre cada um dos casos que eu vou falar no episódio de hoje. Para começar este vídeo, a notícia de última hora, Ceni Lopes Cabral é reforço do Benfica, o defesa internacional cabo-verdiano transfere-se então para o Benfica com um contrato válido até 2030. Muitos têm indicado aqui que gostam desta contratação aí nos comentários, tem sido a opinião mais comum, diria eu. Há pessoas que ainda com algumas dúvidas, até porque não acompanham, como é normal também, a carreira de Ceni Lopes Cabral, que há 6 meses estava na terceira divisão da Alemanha, chegou ao Estrela Amadora, foi aqui um ala ou um lateral extremamente goleador e com capacidade para chegar à frente e inclusive contra o Benfica foi dos melhores em campo e agora chega então à equipa do José Mourinho. Eu diria que esta é daquelas compras que faz sentido, ou seja, eu gosto do jogador, gosto dos atributos do jogador, não vai ser o melhor do mundo, eventualmente não vai ser titular indiscutível do Benfica, eventualmente não vai ser um super craque que vai ser vendido por muitos milhões e com um destaque brutal a nível mundial. Não é esse o estilo de jogador que é Ceni Lopes Cabral, mas vejo um jogador com um valor de 6 milhões, ou seja, o Benfica já torrou 14 milhões no Jurasek, 8 milhões no Bá, que apesar da qualidade que possa ter está sempre lesionado, 5 milhões no Obrador, que nem sequer joga, portanto, o Benfica já torrou tantos jogadores e mais dinheiro ainda, já torrou tanto dinheiro e em mais jogadores, que 6 milhões pelo Lopes Cabral, que já mostrou na Liga Portuguesa que tem aqui alguma qualidade, a mim não me choca. Além disso, é um jogador polivalente, pode jogar à direita, pode jogar à esquerda, é ambidestro, pode ser defesa lateral, pode ser ala, pode ser extremo, ou seja, pode jogar aqui em vários contextos. Diria eu que é um jogador que não vem também com o ego de estrela, que não é um jogador que vai estrabuchar por ser suplente do Benfica sempre que o for, e então parece-me uma compra ótima para compor plantel, ou seja, um jogador daqueles que é muito útil ter no grupo de trabalho, daqueles que não refila, mas que está sempre disposto a ajudar. Além disso, acredito que a nível de salários ganhe menos que todos os dois que eu frisei anteriormente. Portanto, na minha opinião, bela compra do Benfica. Gosto do jogador, gosto dos valores. Podia ser um bocadinho menos, obviamente que eu ia gostar, ou seja, um jogador que vem do Estrela da Amadora, que estava há 6 meses na terceira divisão da Alemanha, eu gostava que fosse um bocadinho menos, mas 6 milhões, temos que ser realistas. O Benfica acaba por ser dos jogadores mais baratos que o Benfica comprou ultimamente e ao preço que está o mercado hoje em dia, acaba por ser um valor mais ou menos dentro da média. Parece-me também que é daquelas compras que o Benfica tinha que começar a fazer, ou seja, no mercado nacional. Existe aqui muita qualidade dentro de portas e o Benfica tinha que dar aqui algum sustento a este mercado que também é muito válido e os rivais, inclusive o Braga, tem reforçado bem dentro de portas. O Braga, por exemplo, sacou o Leonardo Lelo e que ainda agora fez um bom jogo contra o Benfica e a custo zero no Casa Pia, portanto, para lateral esquerdo. O que eu não concordo é com alguns comentários que têm estado aqui em baixo ao longo das semanas que vamos falando destas contratações, que dizem que o Ceni Lopes Cabral vai ser o extremo esquerdo do Benfica. Até pode ser, posso estar eu extremamente enganado. Atenção, não estou a dizer que não tem razão. Estou a dizer que eu não vejo isso, ou seja, ele é um defesa lateral direito que pode ser ala direito. Inclusive, como joga com o pé esquerdo, pode às vezes ser adaptado à esquerda e não há problema nenhum. Mas isso são situações pontuais, não é a regra. Ou seja, ele joga essencialmente pelo lado direito, é ali que ele é mais forte. Eu percebo os comentários de ser o extremo esquerdo, porque efetivamente é uma lacuna do Benfica, mas como eu disse no vídeo de ontem sobre os reforços do plantel, eu diria que para aí vai chegar um reforço e não vai ser uma adaptação de um lateral direito a extremo esquerdo, que parece-me que não faz sentido. Outro nome também muito falado na imprensa internacional hoje, mas também nacional, ou seja, o jornal O Jogo, o jornal online, digamos assim, o Mais Futebol, inclusive depois as plataformas de televisão, CNN, etc., que estão ligadas ao Mais Futebol, acabam por noticiar que o Benfica mantém o interesse em Wesley, do Al Nassr ou Al Nassr, não sei muito bem como é que isto se diz, acho que há dadas das duas formas, é jogador de Jorge Jesus, é colega de João Félix e de Cristiano Ronaldo. Jesus, inclusive, fez com que ele fosse titular no último jogo do Al Nassr.
elogiou no fim, disse que é um jovem com uma boa margem de progressão, com qualidade, com talento, é um jovem competente, mas que ainda tem muito para melhorar porque toma muitas decisões erradas. Efetivamente, eu vi o último jogo porque tinha curiosidade e percebi que ele estava a jogar a titular. Fui ver o jogo e é efetivamente isso, ou seja, dá para perceber que tem talento, dá para perceber que trata a bola por tu e está muito à vontade com a bola no pé, que tem drible, tem desequilíbrio, mas é efetivamente um menino muito jovem ainda, na casa dos 20 anos, que ainda tem um caminho muito grande para fazer e a ida muito cedo aos 18 anos, salvo erro, para a Arábia, diria que lhe acabou por atrasar aqui o crescimento enquanto jogador, porque o nível competitivo não é o melhor e nota-se que toma muitas decisões erradas, ou seja, vai para o drible e perde a bola muitas vezes, quem dribla perde mais vezes a bola, sem dúvida nenhuma, mas o Wesley muitas das vezes vai para o drible sem ter necessidade, ou seja, a equipa está em ataque posicional e ele não vai ganhar nada com aquela ação e toma essa ação, falha muitos passos também, alguns deles fáceis. Isto é uma coisa que ele, tendo talento, tendo vontade de trabalhar, é facilmente corrigível porque o talento está lá. É pior quando não há talento nenhum. No caso do Wesley, não é esse o caso e há efetivamente aqui um potencial que o Benfica pode sonhar atingir com o Wesley, mas diria que para o imediato estaria no patamar eventualmente do Sheldon, ou seja, o José Mourinho não acredita no Sheldon, efetivamente está na porta de saída, ao que parece. Também já vamos falar disso a seguir, mas olhando para o Wesley, ok, são perfis diferentes. O Sheldon é mais de associação, tabelas, boas decisões. Este é mais drible, rasgo, jogada individual. São perfis diferentes, mas a nível de progresso, de regularidade, estão no mesmo patamar e são jogadores irregulares e que têm muito caminho ainda por fazer. Ainda assim, as notícias dizem que a transferência se pode fazer ali entre 10 a 15 milhões. O Benfica tentou o empréstimo, o Al Nassr não está muito virado para aí e então o negócio pode-se fazer entre 10 a 15 milhões. Veremos se é por aí. Salvo erro, o Al Nassr pagou mais por ele ao Corinthians quando foi buscar. Também pensava que ele ia explodir de outra forma, acabou por não explodir e agora está em cima da mesa para o Benfica. Mas atenção, porque lá fora também se diz que antes do Benfica já tinha sido observado pelo Sporting e o Sporting ainda não desistiu do jogador. Não é a primeira opção, porque essa é o Luís Guilherme, que também é um jovem brasileiro do West Ham, mas logo a seguir, se essa não for concretizada, o Wesley está bem colocado para ser atacado pelo Sporting. Portanto, eu diria que o Benfica, se quiser mesmo contar com o jovem, tem que se mexer depressa, senão o leilão vai abrir e o Benfica acaba por gastar mais dinheiro. E nem de propósito, ou seja, falamos ontem no vídeo de como é que iria ficar o plantel, na minha opinião, ou seja, aquilo não é a minha opinião que eu faria, ou seja, não era aquilo que eu faria, o que está no vídeo de ontem de composição do plantel no dia 31 de janeiro, ou seja, como o plantel vai ficar depois do mercado, não é aquele plantel exatamente que eu esperaria, mas é aquele que eu acho que o Benfica está à procura de fazer. E eu tinha dito que poucas dúvidas tinha que o Sheldon estava no mercado e que iria sair. Acho que já vários de nós percebemos isso. Eu não tenho informações, já vos disse muitas vezes, mas gosto muito de ler os sinais que andam por aí. E o Sheldon tem vindo a perder tempo, tem vindo a perder minutos, inclusive se olharmos aos jogadores que jogam pela esquerda, é Sudakov, que não é extremo esquerdo e ele joga lá, é o Auschwitz, não é extremo esquerdo e joga lá muitas vezes também quando é necessário, é Ivanovic, que José Mourinho inclusive já disse que Ivanovic não é bom como extremo esquerdo e no último jogo, a precisar de ganhar, lançou Ivanovic a extremo esquerdo. Portanto, o desespero ou o descrédito sobre o Sheldon é tanto que o Mourinho até colocou lá um jogador que ele sabe que joga mal naquela posição. E ainda tem o Prestiani à sua frente, ou seja, tem 4 jogadores à sua frente, tem 4 jogadores que o Mourinho prefere colocar em vez de Prestiani. E assim sendo, eu diria, nestas coisas eu sou muito prático, ou seja, acho que todos os jogadores têm a maior honra em jogar no Benfica. O Benfica tem que ter os melhores jogadores, mas a partir do momento em que há um jovem de 20 anos que tem potencial, mas que ainda não é regular, tem coisa a trabalhar, etc. Mas que o Benfica não tem paciência para o trabalhar ou não tem condições para o trabalhar, eu aí desejo que o jogador saia, vá fazer o caminho para o outro lado, o Benfica recebe o dinheiro de volta, seja como for, e cada um segue o seu caminho. Porque nem o Benfica ganha em ter um jogador que não serve para nada porque o treinador não o usa, nem o jogador ganha porque não evolui e para completamente a sua carreira. Portanto, fala-se na Roma, há de ser por empréstimo ao que parece, mas veremos o que é que isto vai sair daqui. O que me parece certo é que logo no início de janeiro este caso está fechado.
Agora, por último, mais um nome apontado ao Benfica. Este acaba por ser novidade nesta janela de mercado de inverno. Rafiu Durosimni. Acho que é isto que se diz. Durosimi. Acho que é assim que se diz. Mas é um avançado nigeriano diferente daquilo que o Benfica tem neste momento, ou seja, tem um perfil muito mais forte fisicamente, muito possante, um autêntico quebra-cabeças, digamos assim, para as defesas adversárias, no sentido em que desgasta bastante os centrais. É daqueles jogadores mais perto, eventualmente, de um Samu, mais perto de um avançado que bate, que está na área, que está lá para o jogo aéreo, que é um perfil que falta ao Benfica, e eu acho, já vos disse aqui muitas vezes, que é este o perfil que o Benfica está à procura. Não sei se é o Rafiu, se não é, vou tratá-lo pelo primeiro nome, porque o segundo, Durosimi, não sei se é assim que se pronuncia, mas Rafiu deve ser de certeza, portanto vou tratá-lo assim. 1,92m, 84kg, um jogador com uma massa muscular impressionante, está em final de contrato, joga no Vitória Pilsen da República Checa. O Benfica já o quis em mercados anteriores, acabou por não se transferir, ele que esteve associado ao Frankfurt também em mercados passados, salvo erro, aqui há 2 anos, e ele tem apenas 22 anos, mas há 2 anos já se falava que ele poderia dar aqui a cambalhota para a Bundesliga, mas acabou por não ir, porque teve uma ruptura de ligamentos e os clubes obviamente não quiseram arriscar num jogador com uma lesão grave desse género. Está recuperado e está a jogar neste momento. Ao dia de hoje leva 13 gols em 30 jogos, é um avançado mais de área, um avançado em que requer eventualmente que a equipa trabalhe mais para ele, acaba por ser aqui um jogador interessante também pela juventude, ele que apesar de ser nigeriano cresceu para o futebol na República Checa, já lá está há muito tempo, a época passada fez 9 golos e 3 assistências, isto já depois da tal lesão grave, ou seja, ele regressou no decorrer da época passada e ainda foi a tempo de fazer 9 gols e 3 assistências, e esta época já vai com 13 em apenas, quer dizer, já é um número considerável em 30 jogos, porque isto cada vez há mais jogos, e então estas equipas que acabam por jogar competições europeias ainda mais jogos fazem, ou seja, 10 jogos foram logo para a Europa e 18 na Liga da República Checa, portanto, ou da Chequia, como se diz agora. O Rafiu acaba por ter aqui uma curiosidade, é que está a acabar contrato no verão, mas o Vitória Pilsen não quer libertar o jogador, e não querendo libertar, diz que não vai facilitar o negócio e ainda está a pedir algo entre 10 a 12 milhões, segundo consta, e mais bónus, ou seja, não vai ser um jogador propriamente barato para quem acaba contrato daqui a 6 meses e pode assinar livre já. Qual é que é a vantagem de pagar qualquer coisa agora? É que pagando, o Vitória Pilsen pode aceitar e o Benfica não entra em leilão. Se o Benfica quiser abordar de forma gratuita, digamos assim, oferecendo um prémio de assinatura diretamente com o jogador, pode fazer. A lei está do lado do Benfica, o jogador acaba o contrato e fica livre para assinar por onde quiser, mas entra em leilão com os outros clubes todos que o possam querer, e fala-se em vários clubes por essa Europa fora. Não é um avançado com uma mobilidade incrível, nem com uma capacidade técnica também deslumbrante, ou seja, é um avançado muito mais de toques simples e de encostar a bola na baliza. Apesar de tudo, tem alguma mobilidade, ou seja, para a altura que tem, para a massa muscular que tem alguma mobilidade, inclusive já jogou ali algumas vezes como segundo avançado, ou descaído para a direita, como diz aqui o Transfer Market, está em plena valorização, está associado ao West Ham e ao Stuttgart também, inclusive ao Benfica, mas não é esse o ponto forte, ou seja, também se estamos recordados, no início da caminhada do Farioli e da Ethan Anselmi, o Samu muitas das vezes foi feito um avançado mais móvel, para baixar, para ligar, para jogar inclusive a descaída à esquerda, e rapidamente se percebeu que não era esse o perfil. E aqui é um bocadinho por aí, ou seja, é um ponta de lança físico para fazer golos, para lutar fisicamente com os centrais, para responder a cruzamentos. Não acho que seja um pino de área, não é um pinheiro, não é nada disso, ele tem mobilidade para mais, apesar de não ser um virtuoso tecnicamente, tem capacidade para andar ali à volta da grande área e ligar com os seus colegas, com o médio ofensivo, com os extremos, etc. E seria um jogador interessante, ou seja, tem características interessantes e que eu acho que fazem falta ao Benfica. Agora, tal e qual como disseram há pouco na CNN, a questão é muito válida, que é: porque é que estamos a olhar para este jogador se temos então por estes valores ou até mais barato o Clayton em Portugal? E a verdade é essa, ou seja, são jogadores com um perfil parecido, sendo que o Clayton está em Portugal, está adaptado, conhece o Benfica, conhece a realidade envolvente
isso seria uma adaptação mais fácil do que aqui o Rafiu, até porque o Rafiu acaba por ter aqui uma dificuldade, até numa barreira linguística, inicialmente, portanto, e um estilo de vida completamente diferente da República Checa, portanto, há sempre essas questões. Questões que o Benfica saberá responder. A notícia também diz que o jogador foi observado, que o jogador foi oferecido, etc, 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 e que o Benfica ainda não decidiu se avança se não. Portanto, a partir de agora, temos que ter esta noção que muitos rumores vão saltar, os agentes vão começar a pôr nomes no mercado, vão pagar aos jornais para colocar nomes no mercado associados ao Benfica, obviamente. Portanto, vamos ter que ter aqui algum filtro. Mas para já, são estes os nomes que eu vos queria trazer. Ou seja, Rafiu Durossimi, ou seja, um avançado nigeriano alto, possante e para fazer golos, homem mais de área. O Wesley, o extremo esquerdo, e o Lopes Cabral, oficializado então pelo Benfica. Na porta de saída, muito provavelmente, no início do mês, já se saberá, e é Sheldrup. Durante as eleições, tanto se falou de Mário Branco e José Mourinho, ora chegou a altura de provarem que trabalham bem também no mercado, não é só no dia-a-dia, e vamos ver o que é que isto vai dar daqui, quem é que sai, quem é que entra do Benfica. Muitos nomes apontados de forma regular, mas para já ainda não dá para fazer uma avaliação de Mário Branco, que tem um bom trabalho no Estoril e no Famalicão, mas basicamente é isso. Depois foi lá para fora, PAOKs, Fenerbahçes, e acaba por não ter aqui um grande currículo. Estou interessado em perceber qual é que vai ser aqui a capacidade para Mário Branco trazer bons jogadores para o Benfica. Para já oficializou Lopes Cabral, que é um bom talento do mercado nacional. André Luiz também parece que está bem encaminhado, também terá a mão dele com certeza. E agora mais estes nomes. Veremos como é que o Benfica acaba ao mercado. Para já, se não subscreveste o canal, subscreve agora, porque há vídeos todos os dias sobre a atualidade do Benfica. Portanto, se gostas de discutir o Benfica, já sabes, subscreve e comenta. Muito importante comentares, porque eu gosto de ouvir a vossa opinião a seguir a cada vídeo. Até breve.